Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Hoje olhamos essencialmente para dois assuntos. O primeiro, a eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o segundo, os problemas do INAT para a emissão de cartas de condução e atribuição de matrículas nas cidades de Maputo e Matola. Não menos importante, lá mais para o fim, vamos olhar também para o relatório dos Estados Unidos da América sobre a liberdade religiosa em Moçambique. Para já, continuamos com Tomás Vieira Mário e vamos olhar para Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tomás, boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Efetivamente, que impactos esta eleição tem para Moçambique? Foram 100% dos votos depositados nas Nações Unidas. Bom, de facto, é uma notícia que orgulha os moçambicanos, evidentemente, porque, em termos do impacto, uma das primeiras efeitos é colocar Moçambique no nome do mundo, no nome das instituições mundiais mais importantes que tomam decisões sobre paz e segurança do mundo. Portanto, o nome do nosso país agora está lá nessas instâncias superiores. E se, em algum momento, éramos uma entidade anônima na ONU, já não somos mais. Isto tudo é importante. Em segundo lugar, obviamente que uma plataforma onde temos acesso, em primeira mão, a discussões de questões estratégicas mundiais. E, por isso mesmo, podemos também dar a nossa perspectiva desses assuntos e, tanto quanto possível, influenciar o seu curso pensando no nosso próprio país. Então, não é imediatamente visível esses benefícios, esses impactos, mas estão lá porque deixamos de ser um país, pelo menos durante 2 anos, um país anônimo na ONU, mas um país presente. Assim que houve votação, foram anunciados os países eleitos, todas as pessoas que não sabiam onde ia Moçambique foram agora ao mapa ver, foram ao Google e googlar Moçambique, ver que país é esse, onde é que fica, que foi votado 100%. Essa informação catapultou, digamos, a atenção mundial para o nosso país. Então, penso que temos, portanto, esta vantagem de estarmos no círculo onde mais decide sobre a segurança mundial. E depois, como dizia o presidente Nilson no seu discurso ontem, em termos daquilo que são os temas que interessam ao nosso país, o tema das climáticas é um tema central. Moçambique não precisa descrever que sofre, basta vermos quantos ciclones temos por ano, cada vez mais frequentes e mais violentos, portanto somos nós próprios exemplo da crise climática. É um tema que interessa que o mundo desperte e o leve a sério, porque nós somos vítimas de um fenómeno do qual não somos causadores. A causa está lá no norte, nas grandes indústrias. E nós somos vítimas cá no sul do continente. E o segundo tema, a segurança, o terrorismo. É um tema global, mas neste caso nos diz respeito individualmente com o país. Então temos motivos e matérias suficientes para termos voz naquele órgão sempre que houver um debate sobre esses temas que nos dizem respeito a nós, mas também são temas globais. E em termos de estratégia, como é que nós podemos ter contributo no combate ao terrorismo em Cabo Delgado particularmente? Sim, porque neste tipo de instâncias funcionam mais em termos de lobbies, em termos de procurar alianças, procurar apoios. Portanto, não é algo que se faça individualmente. Um país que esteja nesse órgão deve ter capacidade de ouvir as tendências que há no órgão e procurar saber como é que ele próprio pode influenciar a tendência. Procurar lobbies, procurar influência e demonstrar que tem interesse particular, mas também interesse global. Isso quer dizer o quê? Temos que ter lá, nesses órgãos, quadros diplomáticos muito bem treinados, com muito sentido de oportunidade, com capacidade de penetração nos meandros sofisticados, que dominam os dossiês em debate, dominam as pessoas certas para influenciar. Então há toda uma escola que, obviamente, o nosso governo preparou-se, senão não candidatava-se, preparou-se para poder fazer um lugar com alguma marca no fim, para no fim de
do mandato, dizer assim, durante o nosso tempo, como Moçambique, conseguimos isto e aquilo. Pode não ser algo imediato, mas algo que deixa uma marca de que Moçambique teve um contributo importante, não só para si próprio, mas para o mundo. Estamos preparados para deixar esta marca? Só podemos estar. Porque não vale a pena candidatar-se. Temos que estar. Agora não sei até que ponto, não é? Porque realmente, como eu digo, são níveis de muita sofisticação internacional, não é? Com dossiês sofisticados. Porque estamos no meio de gigantes. Exatamente. Somos recém-eleitos. Como é que nós, como um país, podemos fazer a nossa voz ouvir-se mais alto, Sim, em termos na defesa dos interesses do país? Poxa, muitas vezes, já que eu dizia uma vez, muitas vezes o sermos pequenos pode ser uma vantagem. Como você é pequeno, entre aspas, isto é, você não entra nas batalhas geoestratégicas com ninguém, então a sua voz é ouvida sem complexos. As pessoas ouvem você sem complexos, porque sabem que você está a falar de forma genuína, não tem interesse direto no assunto. Isso é uma vantagem, porque pode influenciar os grandes a ouvir a sua voz. Olha, eu não tenho interesse particular em termos, por exemplo, em termos de armamento. Não tenho, mas a minha opinião é esta. E, portanto, isso pode ser bem ouvido. Ao passo que, se as opiniões divergem entre os grandes, aí é mais complicado haver acordo, né? Porque se um decide que não quer, vai ao veto, e o veto bloqueia todo o sistema. Portanto, há vantagens aí que podemos ter, mas também preparar-nos para pressões. Quer dizer, se todos votaram por nós, cada um deles tem interesses sobre nós. Ou seja, espera que aquilo que ele quer, Moçambique ajude a alcançar. Portanto, também seremos pressionados de fora. Quando há um debate, olha, Moçambique, eu votei por si. Nós queríamos que esse tema tivesse aquela tendência. Veja lá o que você faz lá onde você está, naquele órgão poderoso. Então, também ali há o desafio de o país ser forte o suficiente para não ficar vulnerável a pressões dos grandes, que vão querer que, nos temas mais candentes, Moçambique apoie. Neste caso, por exemplo, que houve muita polêmica, afinal era uma polêmica sem muita relevância em termos de impacto, Moçambique colocou-se em posição neutra na guerra Rússia-Ucrânia. Aparentemente foi uma posição que foi compreendida por todos quantos votaram no país. Senão, se calhar, era assim uma posição delicada que podia colocar o país na situação muito, digamos, polêmica. E essa neutralidade ajudou-nos a suprir esta polêmica? Eu penso que sim, porque é assim, Moçambique não tomou partido. Não tomou partido, pelo contrário, tomou partido em termos de que quer o diálogo entre os dois. Isso pode ter caído muito bem para as grandes potências. Claro que os Estados Unidos, aqui mesmo em Maputo, já se manifestaram que não queriam que Moçambique fosse mais contra a Rússia, mas penso que Moçambique fez muito bem, explicou-se muito bem, por isso mesmo foi bem votado neste grupo, 100% dos votos. É um sinal de que foi entendido a sua posição de neutralidade, em termos de que coloca-se em posição de que pode influenciar, de algum modo, as duas partes. Aliás, houve aqui visitas sucessivas do ministro da Rússia e da Ucrânia, para o nosso país. Não é por acaso. Penso que os dois países entenderam que podem vir aqui, cada um fazer o seu lobby. E Moçambique pode ser, de algum modo, um intermediário, à sua maneira, ao seu nível, mas pode servir de intermediário, de levar recados, de levar mensagens a partir do continente africano, onde temos espaço, a SADC, pode ser por aí, Moçambique entre. Então, acho que é uma posição privilegiada que assumimos. Agora o desafio é, como bem diz, se estamos ou não estamos preparados para este nível muito sofisticado de política internacional. O facto de estarmos no Conselho de Segurança das Nações Unidas não nos ajuda, de certa forma, a tomar a dianteira na mediação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, olhando para as relações que o país tem com os outros dois países? Não penso que possamos tomar a dianteira, porque o assunto ainda não está, digamos, está no nível europeu, não é? No nível europeu ainda não saiu para as Nações Unidas. A ONU ainda não está no nível do processo. Mas pode, de algum modo, Moçambique, enfim, levar a sua opinião para os membros permanentes que estão lá, que têm interesse direto no conflito. Pode ser até uma espécie de
enfim, um mensageiro do outro lado. Essas coisas acontecem. No nosso caso, negociações de paz de Moçambique, em Roma, como é que foi? Foram mediadores que ninguém conhecia. Eram padres, não eram diplomatas de carreira. Mas isso que parecia fraqueza foi uma coisa boa, porque eram pessoas que não tinham interesse em Moçambique, não tinham negócios aqui, nem com a RNAM, nem com o governo. Então, os dois lados acreditavam neles. Esses padres que ninguém conhecia, eram padres lá de Santo Egídio. Então, temos um caso de uma negociação de paz de Moçambique, cujos mediadores não eram profissionais, não eram Estado, não era governo, eram pessoas de boa vontade. Então, muitas vezes, essas pessoas discretas podem ter muito impacto, eu nem imagino. Tomás, da SADC, a África do Sul já esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas e do SPALOP tivemos Angola, sim. Angola e Portugal. Qual é a importância desta eleição para as relações entre Moçambique e estas duas regiões? Bom, eu penso que neste caso, como sabe, o Moçambique candidatou-se em nome primeiro da região, da SADC, depois em nome do continente africano. Então está lá em nome da região e do continente, substituindo, portanto, esses que lá estiveram já. Portanto, o que agora se entende é que a voz da região está com Moçambique. O interesse da região, quem vai defender é Moçambique. Vai ser digamos, o mensageiro da região, da SADC. E, no fim, de toda a África. Portanto, aquilo que a África entender, que é a sua posição, dos seus interesses na ONU, quem vai transmitir é Moçambique, porque foi lá em nome do continente e da região da África Austral. Essa aqui é a relação. Portanto, somos os mensageiros da região, temos essa responsabilidade de ir lá, neste órgão, falar em nome da SADC e da União Africana. Portanto, é um grande peso ser porta-voz. Aliás, dizia o presidente Nunes, também é porta-voz dos pequenos países que não têm lá voz, nomeadamente em relação a essas climáticas. É um tema muito central que afeta os pequenos países que não têm voz. Por exemplo, as ilhas são territórios muito fustigados por tempestades e muitas vezes são pequenos territórios sem voz, sozinhos. É preciso que alguém, em seu nome, transmita o seu sofrimento. Mas também que pode fazer esse papel de porta-voz dos pequenos que não têm acesso a esses órgãos importantes. Depois da eleição de Moçambique a este órgão de elevado prestígio, vimos muitas reações positivas, se não todas elas, em torno desta eleição. Sim. O António Guterres reagiu na pessoa de Mirko Manzoni, que é o enviado pessoal de Guterres. Qual é a importância destas reações positivas que estamos a registrar? Eu penso que é mesmo essa de encorajamento, até porque Moçambique, como sabe, já recebeu aqui forças da ONU, a ONU-MOS, portanto, já foi ator direto de uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, ao receber a ONU-MOS aqui em Moçambique, e temos agora este representante do Secretário-Geral, que mencionou, que tem sido interlocutor no DDR, ora em curso, com sucesso, e, portanto, todos esses processos que trazem uma experiência de Moçambique em termos de diálogo para a paz, vale para a ONU. A ONU quer ouvir essa experiência. Como é que fizeram os moçambicanos? Como é que isso pode se usar em outros países? Então, é por aí que a Secretaria-Geral mandou mensagem, porque quer que Moçambique, lá onde está, transmita a sua experiência e veja como ela pode ser adaptada, obviamente, para outros contextos onde há conflitos. Como é que o diálogo pode prevalecer. Eu acho que isso temos como um nosso BI como nação, de mostrar ao mundo que, olha, o diálogo para nós foi uma arma importante que nos trouxe a paz até hoje. Então, penso que é por aí que houve essas mensagens. Né? Tomás Beira-Mar, muito obrigada pela participação. Obrigado. E agora vamos acompanhar ao detalhe como foi a eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os jornalistas Francisco Malhata e Pedro Wamba estiveram em Nova Iorque, onde decorreu a eleição. Acompanhamos agora e voltamos daqui a pouco para dar continuidade às análises. Até já. Please proceed to collect the ballot papers. Eram necessários apenas 129 votos para que Moçambique fosse eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para os anos 2023 e 2024. Mas conseguiu o feito histórico de todos os países com direito a voto na Assembleia Geral elegeram o nosso país logo na primeira volta, tendo sido igualmente o mais votado dentre os 5 candidatos.
Assim, os 5 candidatos eleitos tiveram os seguintes votos: Moçambique 192, Equador 190, Suíça 187, Malta 185 e Japão 184. Having obtained the required two-thirds majority and the largest number of votes, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and Switzerland are elected members of the Security Council for a two-year term beginning on 1st January 2023. Dos países membros das Nações Unidas, que são 193, apenas Venezuela foi impedido de votar por não ter pago as cotas. Assim sendo, a partir de 1 de janeiro de 2023, Moçambique vai assumir o seu assento naquele que é um dos órgãos mais importantes e poderosos das Nações Unidas. Este pode ter sido um dos maiores feitos da diplomacia moçambicana nos últimos anos, ao conseguir convencer todos os 192 países presentes na Assembleia Geral Eletiva das Nações Unidas a votarem em Moçambique para que possa ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Francisco Mandlati e Pedro Amba, da sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos da América, para a STV. Foi então a eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os jornalistas da STV, Francisco Mandlati e Pedro Amba, acompanharam esta derradeira fase que terminou ontem com esta eleição por unanimidade do nosso país no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora avançamos ao debate com o nosso painel habitual. Falo de Ricardo Raboco, Manuel de Araújo e Fidel Terrenciano, que juntos vamos olhar para este e alguns outros assuntos. Vamos começar com a eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas e começamos com Ricardo Raboco. Ricardo, boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Alcançamos o Conselho de Segurança das Nações Unidas por unanimidade. Efetivamente, quais são as vantagens, quais são os ganhos, quais são os impactos desta eleição para o nosso país? Boa noite, Isaura. Boa noite aos estimados telespectadores da STV Notícias e também saudações extensivas aos colegas do painel. E uma vez mais, obrigado pelo convite que me foi formulado. Em primeiro lugar, felicito a diplomacia moçambicana, embora tida como gerontocrática, ou seja, uma diplomacia constituída por pessoas já fora da idade. Mas, como se soe dizer, panelas velhas fazem sempre boa comida, né? Parabéns pelo excelente trabalho que foi feito e pela eleição quase que por aclamação de Moçambique para fazer parte deste prestigiado órgão, portanto, ao nível internacional. Queria começar com 2 notas prévias como forma de problematizar a minha intervenção. Primeiro, particularmente, desde a primeira hora, fui cético quanto à candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança, porque achava eu que, como país, não tínhamos condições morais para o efeito. Olhava, na altura, pelo contraste entre a principal agenda que pretendíamos promover e a nossa prática ao nível interno. Se era a paz, nós temos um processo de paz que sistematicamente tem falhado. Se era uma agenda do terrorismo internacional, temos muita história a contar enquanto vítimas e não como atores relevantes no combate a este fenômeno, porque pedimos ajuda e estamos a pedir ajuda. Se é questão de mudanças climáticas, idem, temos mais a contar como vítimas e não como atores fundamentais no combate, portanto, às mudanças climáticas. Senão, não teríamos dado cabo da nossa floresta, da nossa fauna e de nossos recursos necessários, portanto, à manutenção de um clima e de um ambiente saudável. Se é a igualdade de gênero, aqui sim, temos muito potencial e somos campeões na ideia da promoção da igualdade de gênero, embora possamos discutir os fins e os resultados práticos desse princípio no nosso país. Se é a promoção do multilateralismo, potencialmente sim, mas com que bases? Sabendo que a condição de desenvolvimento diz muito sobre a autonomia e a capacidade de um Estado impor agendas e ser ouvido. Por isso, me parece que a entrada de países como Moçambique não é tanto pelo lado reputacional, em termos de agenda de promoção da paz, nem da questão de desenvolvimento, mas sim pela representação geográfica e de recursos. Disse no programa passado que num mundo
em guerra e onde os recursos energéticos são importantes, nada mais que trazer um dos players para melhor o controlar. Neste caso, Moçambique pode servir como, digamos, uma espécie de salvação, uma espécie de alternativa ao mercado russo, portanto, aquilo que a Rússia oferece em termos energéticos, falo de hidrocarbonetos, mas também do próprio petróleo. Então, nesse mundo em guerra, Moçambique pode desempenhar um papel fundamental. Segundo, quando olhamos pela arquitetura decisória do Conselho de Segurança, notamos que os membros permanentes têm poderes discricionários, relegando a uma condição de periferização, não para dizer simplesmente marginal, aos não permanentes. Então, em função disso, duas questões acutelantes se colocam. Ou seja, por que razão os Estados buscam assentos não permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas? E quais os benefícios potenciais? E sobre isso, a moderadora colocou-me muito bem a questão, e eu devo dizer que há uma vasta literatura sobre o assunto, mas em termos metodológicos, podemos agrupá-las, portanto, em duas vertentes. Há uma vertente quantitativa e há uma vertente qualitativa. E a leitura quantitativa salienta mais a distribuição desigual do poder dentro do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é reflexo da distribuição internacional do poder igualmente desigual. Por isso, não há razões para este grupo que Estados em vias de desenvolvimento busquem assentos não permanentes, porque o seu papel vai ser sempre marginal. E esses Estados, muitas das vezes, fazem uma leitura errônea das suas reais capacidades e da sua agenda para este lugar. Mas também, quando discute a questão dos benefícios potenciais, olha-se mais para os fatores econômicos. Ou seja, os fatores econômicos podem explicar a apetência de Estados como Moçambique de fazer parte, portanto, deste lugar tão prestigiado. E há estudos, embora eminentemente econométricos, que identificam que os Estados em desenvolvimento têm tido um significativo aumento da ajuda, quer dos Estados Unidos da América e quer da própria ONU, quando tomam assento não permanente ao nível do Conselho de Segurança. De igual forma, tem tido um tratamento favorável das instituições da Bretton Woods, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, a olhar pelo número de projetos e de assistência. Portanto, o comportamento do voto é que traz contrapartidas e não necessariamente a experiência e a influência, porque esses Estados não têm muito a dizer e muito a influenciar, senão jogar com o voto para poder ganhar apoios ou captar simpatias e, por via disso, captar mais ajudas para o desenvolvimento. Agora, a leitura qualitativa, que é aquela que se foca em experiências particulares em termos de participação, nos remete a uma ideia segundo a qual esses Estados podem desempenhar uma posição central, quer enquanto elementos equilibradores, porque uma das características do Conselho de Segurança é a paralisia institucional, governada pelo veto e pelos constantes desacordos entre aqueles que têm assento permanente. Então, aqueles que não têm assento permanente podem servir como um elemento de equilíbrio, como um elemento de chamar a razão as partes desavindas para poderem, portanto, construir uma agenda comum. Mas, para o efeito, nós temos que nos preparar. Temos é que aprendermos das experiências dos outros Estados. Para tal, os intelectuais orgânicos, seja do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também de instituições que com este Ministério trabalham e colaboram, devem fazer um TPC, que é lerem profundamente as experiências dos outros Estados em via de desenvolvimento e que passaram pelo Conselho de Segurança, no sentido de notar quais foram, digamos, os ganhos, como é que estes conseguiram navegar neste mar de paralisia institucional e que, digamos, lições nós devemos aprender para melhor, portanto, desempenharmos este papel de conciliadores, para melhor também vendermos a utopia de que, embora
seja difícil reformar o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas países sem muita expressão podem ter uma capital importância em termos de influenciar a agenda do Conselho de Segurança e tornar esta instituição mais democrática e mais assertiva em termos do cumprimento daquilo que é o seu papel, portanto, original. Fora o privilégio de fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Ricardo Raboco, de forma estratégica, qual será o impacto, o contributo deste lugar que desde ontem ocupamos para o combate ao terrorismo e as mudanças climáticas? Bom, tal como disse, no combate ao terrorismo, nós não temos muita história a contar em termos de experiência de combate, senão é contarmos como vítimas, não é? E eventualmente aqui, mesmo na qualidade de vítimas, possamos ser mais ouvidos, porque se neste momento o Estado se compadece, não é, com déficit em termos de ajuda às populações deslocadas, o que necessita maior investimento por parte das agências, portanto, internacionais, mesmo da própria ONU. Portanto, este elemento vai servir, portanto, de lição, ou seja, o nosso choro, enquanto vítima e enquanto experientes em termos de ataques por parte destes grupos, vai servir como um instrumento, portanto, de solidariedade internacional, vai servir como, digamos, uma espécie de uma obrigação moral para que os países desenvolvidos e não só outras instituições comprometidas profundamente com o combate ao terrorismo serem mais solidárias com países que são vítimas, portanto, destes ataques. Em termos de experiências de combate, nós não as temos. Se as tivéssemos, portanto, teríamos sido nós próprios a enfrentar este fenômeno, salvo possamos aprender daqueles que nos estão a transmitir experiências em Cabo Delgado. Mas isto vai levar tempo. Portanto, significa isto que, se até então não conseguimos debelar este mal em Cabo Delgado, o nosso mandato é de 2 anos. Portanto, não haverá tempo suficiente para aprendermos a lição e conseguirmos, portanto, transmitir a nossa experiência. Eventualmente, daqui a 10, 15 ou 30 anos, é que podemos ter experiência suficiente em termos de combate e enfrentamento a estes grupos. Volto assim daqui a pouco, Ricardo Raboco. Estamos em estúdios com Manuel de Araújo. Vamos continuar a olhar para a eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos agora em interação com Manuel de Araújo. Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Além do privilégio de fazer parte deste órgão importante na Organização das Nações Unidas, qual é o impacto de ocuparmos este lugar? Bem, boa noite aos telespectadores da STV. Em primeiro lugar, eu acho que como moçambicanos estamos todos felizes com esta vitória. Portanto, foi uma vitória resultado de um grande esforço, de um grande trabalho e, portanto, a equipa, portanto, à ministra Verônica Macamo, ao presidente Nunes, mas também ao Pedro Comissário e também não nos esqueçamos daqueles que começaram com este processo, como, por exemplo, o ministro Pacheco, o embaixador Gumende e, de alguma forma, também o ministro Baloi. Porque este trabalho não cai do céu, é um trabalho que já vem já de algum tempo e essas pessoas tiveram uma participação bastante ativa para que hoje pudéssemos colher estes frutos. Até semana passada, Manuel de Araújo tinha uma opinião meio que contrária a esta que nos apresenta hoje. Por acaso, a minha opinião não mudou. O que eu digo, uma coisa é nós estarmos lá, a outra coisa é nós tentarmos perceber o que é que nós vamos tirar de lá. Portanto, as questões que eu coloquei a semana passada continuam válidas e continuo a defendê-las. Porque a questão, as Nações Unidas foram criadas para a defesa da paz e da segurança internacional. Portanto, evitar-se que haja guerra nas relações internacionais, nas relações entre Estados. E a questão que eu colocava naquela altura e continuo a colocar hoje é
que experiência é que Moçambique leva na questão da preservação da paz. Se for a ver, desde 1964, nós estamos de guerra em guerra. Tivemos a guerra da independência, 10 anos, depois tivemos a guerra dos 16 anos, depois tivemos mais 2 ou 3 conflitos. Portanto, a questão que eu colocava era: que moral é que nós temos para ensinar aos outros sobre como se faz a paz, quando nós próprios, internamente, não somos capazes de ter uma reconciliação genuína? Manuel Araújo, já chegamos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, não temos nada a ensinar, segundo diz, mas o que é que podemos aprender? Eu acho que podemos aprender muito. Podemos saber ouvir dos outros. Nós podemos, até diria, partilhar a nossa experiência de sucessivos conflitos. Porque nós temos experiência em gerar conflitos. Não temos experiência de resolver de forma equilibrada esses conflitos. Portanto, nós passamos de um conflito para o outro. Então, se calhar, o que nós podemos levar para a mesa das Nações Unidas é como evitar que outros países trilhem por um caminho e tenham uma história semelhante à nossa. Somos um mau exemplo, não somos um bom exemplo no que se refere à manutenção da paz, à resolução e à gestão de conflitos. Na área da segurança, que é outro prato forte das Nações Unidas, nós temos o conflito no norte de Moçambique, que é o terrorismo. No centro do país, há menos de um ano, tínhamos um outro conflito armado. E nas nossas cidades não temos paz. Ainda ontem ou antes de ontem, aqui na província de Maputo, acho que houve tiroteios e tivemos raptos na beira. E as nossas forças de defesa e segurança não são capazes de manter uma relação sã, quer com os cidadãos, mas também na defesa e proteção dos direitos humanos. Não somos um exemplo no que se refere aos direitos humanos. Temos relatos de Cabo Delgado, onde a população, quando tem problemas, no lugar de ir se queixar ou apresentar a queixa aos nossos militares, prefere ir apresentar essa queixa aos ruandeses. E por acaso, esta semana eu estive em Kigali e estive lá num encontro com o próprio comandante nacional da polícia do Ruanda, onde discutimos estas questões. A problemática da segurança, a importância, como é que nós podemos, se calhar até, usar esta experiência para, de facto, que outros países não caiam onde estamos. Nós, no caso de Cabo Delgado, nós podemos vencer a guerra. E, aliás, com o apoio do Ruanda, nós temos estado a ter vitórias. Mas o exemplo do Afeganistão ensina-nos de que países como os Estados Unidos, estão a primeira potência mundial, renderam-se no Afeganistão. Saíram quase que em debandada. Por quê? Usaram a força. Eles esqueceram-se de uma máxima, de que guerras como a que nós temos em Cabo Delgado ou no Afeganistão, guerras movidas por ideologias, vencem-se com ideologias. Portanto, tem que haver uma narrativa que desfaça a outra narrativa. E eu acho que está a faltar no caso de Cabo Delgado. Portanto, se há algo que nós podemos levar para as Nações Unidas, é essa necessidade de compreendermos e levarmos para outros países de que as guerras não se vencem apenas com a parte militar. É preciso ganhar as mentes e ganhar os corações, portanto, daqueles que estão envolvidos e que estão no terreno. Fora questões de conflitos armados, parece que nos últimos tempos Moçambique tornou-se o caminho dos ventos, o caminho de eventos extremos. Como é que, estando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, podemos salvaguardar que não sejamos, que os impactos dos efeitos das mudanças climáticas não sejam muito fortes para a nossa população? Bom, por acaso esteve há 2 semanas em Bali, na Indonésia, na reunião mundial das Nações Unidas sobre gestão de desastres. E esteve lá uma delegação moçambicana, chefiada pela médica veterinária Luísa Meck, portanto, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Ora, Moçambique tem feito grandes esforços no sentido de se preparar para a gestão das calamidades naturais e na questão das mudanças climáticas. O que acontece é que nós falamos de boca para fora
e muitas vezes não é aquilo, o que nós falamos não é aquilo que nós fazemos. Quando alguém me diz que a questão das mudanças climáticas é uma prioridade, ou quando alguém me diz que questão A, B e C são minhas prioridades, eu ouço, mas não acredito. Eu só acredito quando essa pessoa me mostrar o seu orçamento. E para mim, o que dita o que é uma prioridade para uma pessoa ou para uma instituição não é aquilo que ele diz que é prioridade. É quanto dinheiro ele coloca nesse assunto. E a minha pergunta é, quanto dinheiro nós colocamos na questão de gestão de calamidades ou de desastres naturais? Quanto dinheiro nós colocamos, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente? Quanto dinheiro nós colocamos para a educação, quer das crianças, das mulheres e de outros grupos da nossa sociedade? Quanto é que nós nos preparamos? O que aconteceu na Beira? Foi um desastre por cima de outro desastre. Nós gerimos mal o caso do Idai. Até hoje, há um mês atrás, eu estive na cidade da Beira e a cidade da Beira continua a ressentir-se do ciclone Idai. Na minha própria cidade, onde eu sou edil, ainda temos pontes que caíram com o ciclone Idai. Depois outras caíram na altura do ciclone Kenneth. Ainda outras caíram com o ciclone Ana. E as últimas caíram este ano com o ciclone Gombe. Nós não temos uma estratégia nem de gestão, nem de prevenção dos desastres naturais. Portanto, se nós queremos usar o nosso lugar nas Nações Unidas, temos, e essa é a minha grande mensagem, temos que fazer o nosso trabalho de casa. 2, temos que aumentar o número de diplomatas e de técnicos na nossa embaixada em Nova York. Normalmente, Moçambique tem 3 a 4 funcionários em Nova York. Acabou esse tempo. Estar com este lugar permanente nas Nações Unidas significa que a nossa embaixada vai passar a trabalhar 24 horas sobre 24 horas. Já não é aquilo de entrar às 7 e até às 17. Então, nós temos que reforçar. Tem que haver um realinhamento do nosso orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma responsabilidade. E dos negócios estrangeiros para a nossa embaixada em Nova York. Precisamos de reforçar pessoal técnico, mas também precisamos de reforçar em termos monetários. Caso contrário, iremos perder esta grande oportunidade que temos nas nossas mãos de não só aprender, mas também de podermos influenciar o mundo e outros países em questões importantes, como a manutenção da paz, a manutenção da segurança, mas fundamentalmente o desenvolvimento. Porque nós também não somos um exemplo no que se refere à boa gestão. A questão da corrupção é endêmica neste país. Moçambique, na classificação dos países no que se refere à corrupção, somos dos países mais corruptos do mundo. Aliás, o caso do ministro Chang, que está na África do Sul, que a qualquer momento pode ser, portanto, extraditado para os Estados Unidos. O caso da suspensão da ajuda dos parceiros ocidentais do Banco Mundial e do Fundo Monetário ao orçamento do Estado são provas evidentes e inequívocas de que nós não somos um exemplo. Então, aproveitemos o facto de estarmos neste lugar para fazermos um trabalho de casa interno, limparmos a nossa casa, que é para podermos ter uma imagem que inspire confiança. Portanto, para mim, é mais uma responsabilidade. Já estamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas e estamos no meio de gigantes. Como é que nos podemos fazer ouvir para defender os interesses de Moçambique? Bom, Moçambique não vai lá com os seus pés. Também é preciso compreender isso. Moçambique vai com os pés da África. Portanto, como sabe, primeiro, Moçambique foi já em 2020 que a SADC votou para Moçambique. A partir daí, o caminho já estava meio andado. Depois foi a União Africana e hoje tivemos, portanto, esta consolidação. Foi um processo que, como disse, começou já nos anos 2020. E essa é uma responsabilidade muito grande, Manuel Araújo. Como é que podemos nos posicionar devidamente nós temos que aprender, para defender os interesses da África? Primeiro, temos que colocar os melhores cérebros do país no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E os melhores cérebros que estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros temos que colocar em Nova York. Mas para além da equipa que estiver em Nova York, nós temos que ter aqui aquilo que os do banco chamam back office. Uma equipa aqui que, apesar de não estar
em Nova York por razões financeiras, mas está aqui, trabalha como se dia e noite, como se estivesse em Nova York. Esse é um ponto. Segundo, como eu disse, temos que aumentar o orçamento para nossa empresa em Nova York e para o Ministério. 3, temos que fazer nosso trabalho de casa, ler os dossiês. Temos que perceber, por exemplo, Angola já esteve neste lugar. A Nigéria, e quero partilhar aqui um exemplo em que eu lembro muito bem de que Angola e a Nigéria votaram, e penso também o Gabão, chegaram a votar a favor, porque estavam neste lugar, chegaram a votar a favor da invasão à Líbia, que levou à morte de Gaddafi. Só para nós percebermos a pressão que vamos sofrer. Temos que nos preparar e temos que nos blindar. Se até um país como a África do Sul teve que se vergar e votar a favor da invasão à Líbia e criou muitos problemas dentro do ANC. Criou muitos problemas dentro do continente africano. Portanto, nós podemos estar a caminhar, se não fizermos o nosso trabalho de casa como deve ser, a bala pode nos sair pela culatra. Portanto, precisamos de trabalhar, de nos organizar, de selecionar os melhores que nós temos para, de facto, podermos sair de cabeça erguida. Porque hoje, ainda hoje, a crise que está a acontecer no Mali, no Níger, portanto, naquela zona da África, alguns analistas acusam o seu dedo à África do Sul, a Angola, a Nigéria e ao Gabão, porque eles votaram a favor, por exemplo, da invasão à Líbia. Portanto, é uma grande responsabilidade e, mais uma vez digo, temos que nos preparar para isso. Estamos no meio de gigantes, estamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos agora interagir com Ricardo Raboco. Ricardo, qual é a importância de estarmos neste órgão? Como é que nós podemos nos fazer ouvir para melhor defender os interesses de Moçambique e também de África? Bom, fomos eleitos e temos muito pouco tempo, né, para tomar o nosso assento e começar a desenvolver ações concretas e reais, né? E por isso temos aqui uma dupla responsabilidade, em primeiro lugar, que é representar e fazer valer os nossos próprios interesses, a nossa própria agenda, mas também a agenda de uma região como um todo, porque Moçambique está lá a representar uma região. E aí tem que haver uma articulação permanente, não só ao nível nacional, como também ao nível regional. Quando falo de regional, eu me refiro do próprio continente africano. Portanto, é esta dupla responsabilidade que Moçambique carrega. Então, nesse sentido, e eu continuo a fazer fé que os membros não permanentes participam plenamente no Conselho de Segurança e são capazes de influenciar resultados, né? Mas, com efeito, os países que entram no Conselho de Segurança, bem preparados, com uma boa compreensão dos métodos de trabalho do próprio Conselho de Segurança e um conjunto razoável e claro de prioridades, podem fazer contribuições significativas em uma série de questões, né, enquanto avançam nos tópicos, portanto, de maior importância para eles próprios. Tá? Nesse sentido, se me perguntar qual é a prioridade da agenda de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, eu poderia dizer que, bom, neste momento, tínhamos que vincular mais estritamente o trabalho do Conselho de Segurança das Nações Unidas à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram muito bem concebidos, muito bem desenhados, mas a operacionalização disto é sempre um desafio, tal como dizia o colega que me antecedeu. Não basta apenas definir as prioridades, né? Mas que orçamento defines para o efeito e como é que usas esse dinheiro na prática e quais os resultados concretos. Porque também não basta ter dinheiro, porque sabemos nós que há orçamentos que são canalizados a instituições, mas que esses orçamentos vão para aquelas instituições não para operacionalizar o propósito sobre o qual o orçamento foi criado, mas para servir a interesses privados. E, no final das contas, muito dinheiro canalizado, mas nada feito em termos de resultados práticos e
concretos. Então, se formos a nos ater a estas prioridades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, algumas delas coincidem com as nossas prioridades enquanto Estado e enquanto continente, que é a questão de uma paz sustentável, que implica trabalhar nos problemas estruturais e estruturantes da própria África, que é esta tendência de aqueles países que têm a oportunidade de estar em espaços onde podem tomar decisões com impactos positivos e tremendos para o continente, mas que são manipuladas em função de vontades individuais do próprio Estado e, ao fim e ao cabo, representa simplesmente seus interesses e não interesses do próprio continente. Então, as questões de paz para o continente africano e para Moçambique são estruturantes. Depois, esta questão das mudanças climáticas. Sabemos nós que não somos os grandes poluentes, mas sofremos efeitos. Então, como é que nós, em uníssono, portanto, representamos uma só voz? Não só estar lá com um discurso altamente estruturado e formidável, mas que tem o propósito de captar investimentos que sirvam de uma lufada de ar fresco para manter as elites cleptocráticas no poder, mas não justamente para investir na resiliência a estas mudanças climáticas. Depois, a promoção da segurança econômica. A questão da igualdade de género, tal como disse, temos a reputação de sermos um bom exemplo neste aspecto, embora discutível. E o fortalecimento do multilateralismo. Portanto, este é o nosso prato também forte. Então, ao olhar por estes pontos da agenda, que coincidem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu penso que a nossa contribuição como país, a nossa posição como um membro não permanente, tinha que olhar para estes pontos e promovermos estas prioridades durante os 2 anos do nosso mandato. Ricardo Raboco, é momento de começarmos a pensar em acrescentar e subir o número de diplomatas em Nova Iorque? Claramente, não só o número de diplomatas, mas também o número de intelectuais orgânicos, ou seja, daqueles que têm a cabeça a pensar naquilo que Moçambique pode fazer e naquilo que os outros estão a fazer e como é que nós devemos nos posicionar. E o primeiro passo, repito, é sistematizarmos. Quando digo sistematizarmos, assumo isto como moçambicano. Mas este é o papel daqueles que, doravante, poderão ser convocados, portanto, para servirem de cérebros, portanto, para maximizar e criar condições para que a estadia de Moçambique possa surtir efeitos positivos e possamos ser recordados, portanto, durante muito tempo como bons exemplos de ter passado, portanto, ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, temos que sistematizar as experiências anteriores para vermos quais são os grandes nós de estrangulamento, sobretudo na navegação nesta quase que paralisia institucional. Quer dizer, por um lado, tens a França, a Inglaterra, os Estados Unidos da América e, por outro lado, tens a Rússia e a China. Então, como navegar no meio destes 2 grandes grupos com grande proeminência ao nível desse Conselho de Segurança das Nações Unidas, cujos objetivos nem sempre coincidem? Então, como é que nós navegamos no meio deles? E como é que nós nos posicionamos? Como é que nós criamos um equilíbrio? Então, as experiências anteriores são fundamentais para não cometermos os mesmos erros. Da SADC, Ricardo Raboco, a África do Sul já esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos Palopes esteve lá Angola e Portugal. Agora é a nossa vez. Como é que nós podemos garantir a relevância desta eleição nas relações de amizade e cooperação com estas 2 regiões? Tal como dizia, há que beber das experiências anteriores. Mas temos que notar que, ao nível do Conselho de Segurança, o protagonismo sempre tem sido para as grandes potências, ou os países, portanto, emergentes. Agora, aqui há que notar que os países em vias de desenvolvimento, aqueles países que estão na cauda do desenvolvimento, como Moçambique, têm a sua história em termos de passagem pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E estes países, muitas das vezes, estão lá
sim, para representar interesses regionais, mas também para representar seus próprios interesses, tal como dizia, porque são países que padecem sempre de ajuda. Agora, há países emergentes e que até reclamam um assento permanente ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de tal maneira que a sua passagem, enquanto membros não permanentes, serviu para promover e pressionar uma reforma ao nível deste órgão para que novos membros com assentos permanentes possam entrar e com base numa representação não só geográfica, mas sobretudo equitativa em termos, digamos, continentais. Aí, a escolha é nossa. Se vamos simultaneamente promover uma agenda no sentido de pressionar para uma reforma ao nível do Conselho de Segurança, ou vamos beber das experiências dos países que estão na cauda do desenvolvimento, mas que passaram por este prestigiado órgão. E também temos que ter a consciência de que, para a nossa eleição, não só contribuiu a diplomacia ao nível nacional, como também beneficiamos do apoio e da assessoria de muitos desses países que por lá já passaram e que têm fortes relações de amizade conosco. A África do Sul, Angola, Portugal. Então, todo este manancial de conhecimento, de história, temos que capitalizar. E também, ao longo do exercício do nosso mandato, temos que consultar sistematicamente estes países com os quais, repito, temos tido muito boas relações e que têm uma experiência de por lá terem passado. Há países muito mais próximos de Moçambique, África do Sul, Angola, Portugal, que já estiveram no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos interagir com Manuel de Araújo. Que experiências podemos escolher destes países amigos de Moçambique e qual é a importância de ocuparmos este lugar nas relações, particularmente com a SADC e com os PALOP? Eu não sei se há muita coisa que se pode colher, por exemplo, da experiência da Angola. Angola esteve lá, saiu, não sei que ganho dizer que a Angola esteve lá. Portanto, no caso da Angola, tenho muito pouco. No caso, se calhar até gastou mais para chegar lá do que conseguiu tirar. Tirando o prestígio para uma e outra pessoa. Mas eu acho que em termos de país, para o caso da África do Sul, acho que eu contei aqui o caso do histórico e paradigmático, que foi a contradição daquilo que são os princípios da política externa da República da África do Sul e a forma como a África do Sul foi quase que forçada a votar a favor da invasão na Líbia e que depois criou discussões, rixas dentro do próprio, não só do governo, como também do próprio ANC. O caso do Gabão, também não vejo que tenha ganho muito, se calhar Portugal sim, e temos aqui a vantagem, temos o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, portanto, é português, mas também temos o António Vitorino, que está na Organização Mundial para as Migrações. Portanto, pode ser uma janela para Moçambique também conseguir colocar seus quadros em vários foros ligados às Nações Unidas. Nós podemos aproveitar, por exemplo, a participação em vários foros e Moçambique, sendo membro da lusofonia, portanto, Moçambique é membro de pleno direito da comunidade dos países de língua portuguesa, por essa via pode beneficiar e pode influenciar, ir buscar aquilo que lá houver, mas também Moçambique é membro da Commonwealth. Portanto, e este ano, agora em Kigali, na próxima semana, no Ruanda, vai se realizar a Cimeira dos Chefes do Estado da Commonwealth. Portanto, e Moçambique é membro de pleno direito desde 1997, se a memória não me trai, da Commonwealth. Mas também Moçambique digamos, não é membro de pleno direito, mas é observador na Organização dos Estados Francófonos, portanto, da francofonia. E também somos observadores na Organização dos Estados Islâmicos. Portanto, há vários foros de que Moçambique faz parte, que eu penso que podemos lá ir buscar e também ir aprender um pouco mais, que é para podermos melhorar a nossa performance. Mas também, acho que eu já tinha dito neste programa, temos aqui os nossos mais velhos que
à luz da atual lei que foi aprovada recentemente, vão ter que ir à reforma, os nossos embaixadores. A pergunta é, o que fazer deles? Não é? Portanto, por lei, eles vão ter que reformar. Temos vários, eu não vou aqui citar nomes, mas tenho cerca de 20 que, à luz da nova lei, portanto, já não podem continuar. Se calhar era tempo de aproveitar esses embaixadores, criar uma unidade orgânica de pensamento, uma espécie de um think tank, onde eles vão pensando e vão utilizar a sua experiência para, então, poder informar as decisões que o nosso governo toma. E também acho que era chegada a altura de o chefe do Estado ter um ministro na presidência para assuntos diplomáticos, como o presidente Chissano tinha, que é para poder assessorá-lo. Porque ele vai ter que dedicar muito tempo a tomar certo tipo de decisões, porque a agenda das Nações Unidas vai lhe obrigar. Portanto, ele vai precisar de ter alguém com esse nível e com esse estatuto para, de facto, poder... eu estava a cometer um erro. Esqueci-me também de congratular o doutor Leonardo Simão, tanto que esteve à frente desta campanha toda, portanto, para nós sermos eleitos para esse lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora vamos olhar para os problemas do INATRO para a emissão de cartas de condução e atribuição de matrículas, sobretudo nas cidades de Maputo e Matola. Hoje, o Ministro dos Transportes e Comunicações veio ao público e disse que os problemas seriam resolvidos até segunda-feira. Entretanto, o INATRO tinha dito que resolveria os problemas até hoje, sexta-feira. Falhou. Vamos interagir com Ricardo Raboco para entendermos qual é o problema final do INATRO. Ricardo, não é a primeira vez que o INATRO fala de falhas no sistema e isso condiciona que os utentes tenham os serviços que esta instituição presta. Qual é o problema? O que é que está a falhar no INATRO? Bom, é muito difícil compreender o que está a falhar no INATRO, uma vez que até as nossas funções não são exercidas dentro desta instituição. Mas é complicado, uma vez que o próprio INATRO remete o problema a uma outra instituição, né, que é o Instituto Nacional do Governo Eletrônico. Segundo, há um conjunto de promessas de que o problema será resolvido, mas que elas fazem parte, portanto, de um pacote propagandístico e, sobretudo, de uma tendência de não sermos realistas, né? Dizendo que, olha, não temos condições ou não temos dinheiro para levar a cabo uma mudança estrutural e fazer face à demanda. Então, quer-me parecer aqui que o problema do INATRO deve ser visto numa perspectiva multidimensional. E 3 aspectos aqui, à partida, podem ser salientados. O problema de gestão, o problema de investimento, que é extensivo a muitas outras instituições, porque muitas destas estão obsoletas em termos de tecnologia e que possa fazer face à demanda, sobretudo em cidades com muita procura, tal como Maputo e Matola. E depois a desarticulação institucional. Quer dizer, temos vindo aqui a dizer que, como país, temos sérios problemas de comunicação institucional. Mas, por outra, não podemos menosprezar o fato de o próprio ministro, em tempos idos, ter vindo ao público assumir que o problema seria resolvido porque estava a se preparar ou estava a encetar diligências para a contratação de uma entidade com vista à retoma mais rápido possível a esses serviços. Então, talvez aqui há uma batalha campal de grupos para controlar o processo de produção de cartas biométricas. Ou há uma negligência institucional, que esta negligência é fruto de uma falta clara de agenda, mas também de uma incompetência tremenda que está a se tornar moda no país, ou ainda, portanto, de falta de prioridades.
O Inatro já teve problemas na emissão de cartas de condução biométricas. Agora voltamos a ter problemas para a emissão de cartas de condução provisórias. Manuel de Araújo, efetivamente, qual é o problema do Inatro? Eu acho que o problema não é só do Inatro. Se for a ver, não é só o Inatro que tem constantemente nos apresentado com esses problemas. Aliás, há pouco mais de 1 ou 2 anos, houve como que uma revolução lá dentro do Ministério dos Transportes, no sentido de que foram desfeitas várias instituições, foram criadas novas, mas as instituições não saem do papel. Então o problema é estrutural. É um problema estrutural, é um problema de governação. E hoje estamos a falar, aliás, a semana passada eu já dizia, tivemos o problema do livro. Primeiro foi o atraso do livro, depois foram os erros do livro, e depois foi a gestão do problema. Quer dizer, nós começamos a ver de que a fruta está madura e vai ter que cair sozinha, infelizmente. Ontem foi na área da educação, hoje é na área dos transportes, amanhã, aliás, antes de ontem já foi na área da defesa, vimos que não tínhamos defesa. Nós não temos exército, está claro. Tivemos que ir ao Ruanda pedir emprestado homens. E no caso do Mocimboa da Praia, os ruandeses entraram em Mocimboa da Praia sem disparar um único tiro. É um insulto ao nosso exército. Alguma coisa de errado está. Então, não é só um problema dos transportes. Vamos à polícia. Saiu no jornal, espero que seja fake news, dizendo que os polícias é que sabotaram o aeroporto de Nacala, desviando ou roubando. Espero que não seja verdade. Mas se for verdade, onde é que nós estamos? Os raptos. As pessoas que são raptadas ou suas famílias recusam-se a colaborar com a nossa polícia. Chegamos a um ponto em que já ninguém acredita na própria polícia. Eu dizia, numa das minhas entrevistas, dizia, o que é que está certo? Qual é o ministério que nós podemos pegar e dizer, olha, este ministério está bom? Zero. Recursos minerais, o que nós vemos. No Ministério dos Transportes, é o que nós vemos. No Ministério das Obras Públicas, é a Estrada Nacional, é a LAM. Hoje eu fiz Kigali, Harare, Ruanda Air. 5 estrelas. Fiz Harare, Maputo, um avião todo, éramos 5 passageiros. Isso não é possível. Alguma coisa está errada. Quem foi que tomou a decisão de se reabrir a linha Harare-Maputo? Éramos 5 passageiros. Quer dizer, havia mais pessoal da LAM no avião do que passageiros. Tínhamos 2 pilotos, o comandante e o copiloto. Tínhamos o pessoal de bordo, acho que eram 3 ou 4. Portanto, tínhamos mais pessoal de serviço do que passageiros. Manuel de Araújo já o disse que este problema não é só do Inatro, é todo ele estrutural. Como é que resolvemos isso? É assim, eu acho que da mesma forma que foi aprovada agora uma lei que diz que os funcionários públicos, quando atingem 60 anos, têm que ir à reforma, eu acho que o Partido Frelimo também já está velho. Já tem 50 anos, devia ir também à reforma, porque não consegue se reestruturar. Os jovens dentro do partido são piores do que os mais velhos. Pelo menos os mais velhos tinham patriotismo, amavam a pátria. Os filhos deles nem a pátria amam. São boladas. Então, a própria estrutura do partido está caduca. Não consegue rejuvenescer, não consegue encarar os princípios que estão nos seus próprios estatutos e muito menos na sua própria missão. Então, eu acho que é a altura de mandar a reforma a este partido e as forças vivas da sociedade se reorganizarem. Este país precisa de uma conferência nacional para pensarmos o país e vermos para onde é que nós vamos. Manuel de Araújo diz que este é um problema não só do Inatro, é todo ele estrutural. Vamos ao encontro de Ricardo Raboco. Ricardo, concorda, é estrutural ou nem por isso? Os problemas, porque o país passa e porque muitas das instituições passam, são de facto estruturais. Agora, para cada instituição tem que haver também soluções estruturais, olhando pela sua natureza. Para o caso do vertente, estamos a falar do Inatro. É uma instituição muito peculiar, pelo fato de estar a produzir cartas de condução biométricas e que constam dados
de cidadãos. Também é uma questão de soberania do próprio país. Aí temos que investir mais em tecnologia. Então, o meu conceito de reforma estrutural dessa instituição é refrescar a instituição, investir em tecnologia e redirecionar a massa pesada que lá está, porque se formos, na prática, a fazermos um levantamento, vamos de notar que gasta-se mais com salários, com pessoas que estão lá sentadas sem fazer nada, do que em tecnologia que pode resolver este problema, que é a emissão de cartas biométricas e também de cartas provisórias. Porque a emissão de carta provisória, quem faz não são as pessoas, é a tecnologia, são as máquinas, é a internet. Então temos que investir nisso e não em pessoas. E se tem lá pessoas a mais e que resistimos em mandá-las para a reforma, então temos que redirecioná-las para outros setores. Há setores que precisam desse capital humano para poderem carburar, como se soe dizer. Então temos que investir seriamente em tecnologia. Temos que investir em equipamento à altura e também equipamento sustentável em termos de resistência. Porque por vezes somos campeões de pegar equipamentos já obsoletos, instalamos, gastamos rios de dinheiro, mas isto só funciona 2 ou 3 dias, depois começam com um conjunto de avarias constantes e voltamos à estaca zero. Eu penso que esta é a solução. Porque podemos, tal como dizia o meu colega, pensar que, bom, mexermos com o sistema político, ele muito bem sabe que essas questões de alternância democrática não é por vontade própria de um grupo, é por procedimentos e métodos democráticos, não é? Ou seja, o sentido do voto, a consciência do voto, é que pode determinar, portanto, as transformações ou a alternância democrática. Mas eu olho mais pelo investimento, pela tecnologia, pela diminuição da massa laboral pesada que está lá e que é um empecilho ao investimento em termos de equipamento, em termos de tecnologia, para tornar, portanto, o processo de produção de cartas, sejam permanentes ou estas provisórias, portanto, de curto prazo, enquanto se espera uma carta de um tempo já um pouco mais prolongado, sustentável. Num plano um pouco mais aberto, um pouco maior, Moçambique tem tido sempre problemas na provisão de serviços eletrónicos a várias instituições do Estado. Num passado recente, tivemos o caso do apagão na Simurrede e depois a contratação da Euronat para resolver problemas da Biz First. Este é um problema estrutural, como é que resolvemos isso de forma global? Este problema está associado a um conjunto de fatores. Primeiro é o fator das nossas regras de procurement, né? Que são procedimentos altamente corruptos e controlados por grupos. Então, se o procurement começa a falhar, também falha a qualidade dos serviços que nós vamos contratar. E também repito, há aspectos que mexem com a soberania, mexem com a informação do Estado. Então, o Estado tem que salvaguardar este elemento. Então, para o efeito, o Estado tem que formar técnicos, o Estado tem que investir na tecnologia. Agora, se vamos contratar serviços, temos que o fazer com toda a transparência. Se for necessário, temos que lançar um concurso internacional, contratarmos os melhores, porque o mercado tem de tudo. Há piratas e há melhores. Então, a escolha depende também da própria integridade e da própria consciência dos agentes do Estado. Enquanto os agentes do Estado começarem a se envolver num conjunto de malabarismos, né, e cujo objetivo é sempre tirar partido, tirar proveito dessas ações, então sempre vamos ter serviços de muito má qualidade, serviços que vão, digamos, ser exercidos em curto intervalo de tempo e continuarem a ser um fardo para o próprio Estado e também tornando assim o Estado sistematicamente incapaz de prover
serviços básicos como estes. A questão dos bilhetes de identidade, a questão das cartas de condução e outros serviços, portanto, necessários à sobrevivência e ao bem-estar, portanto, das populações que fazem parte deste Estado. Então, para mim, primeiro tinha que se criar a transparência nas normas e regras de procurement. Começar-se, de facto, a se lançar uma mão dura a estes agentes do Estado que usam artimanhas para lesar constante e sistematicamente o Estado nesses processos. Só depois disso é que estaremos em condições de contratar serviços de melhor qualidade. Porque uma coisa é não ter dinheiro e buscar um serviço que é de qualidade duvidosa, mas outra coisa é gastar avultadas somas de dinheiro, mas para contratar serviços de muito má qualidade e até serviços que não estão licenciados ou habilitados para realizar aquela tarefa, mas porque tem lá alguém que é até funcionário do Estado ou que é dirigente da mais alta estrutura do Estado com seus interesses privados, então vamos buscar estes serviços para beneficiar a ele e não justamente para criar ações sustentáveis para o Estado e também para o bem-estar das próprias populações. Uma das grandes queixas de munícipes na provisão dos serviços do INATRO é a questão da morosidade. Desta vez, o INATRO invoca a falta de sistema devido a problemas de internet e também no GovNet. Manuel de Araújo, já tivemos uma situação similar da vez do apagão da Simuride. Será este um problema estrutural e como é que o resolvemos? Não poucas vezes vemos o país em problemas na provisão de serviços eletrónicos a instituições do Estado. Como é que resolvemos isso? Como é que colocamos balizas nesta situação? Primeiro, é um problema de gestão, incapacidade de gestão. Porque um gestor sabe prover-se, sabe prever e sabe ter planos B. Os nossos gestores não têm plano B. É como a Estrada Nacional número 1. Quando chove e há um corte na Estrada Nacional número 1, o país para. Não para. Um país sério deve sempre pensar em planos B, em alternativas. Seja para a Estrada Nacional número 1, seja para outros processos. Não faz sentido que não haja, por exemplo, a nossa própria, na área da eletricidade. Nós temos uma única linha que leva a energia de Tete, por exemplo, até Nacala. Ora, quando há um problema, acabou. Não há redundância. Nós temos que começar a pensar em planos alternativos. Um bom gestor tem sempre um plano A, tem um plano B e tem um plano C. Portanto, é um problema, primeiro, de gestão e de liderança. 2, há problemas de investimento. E nesse processo de alocação, há muita corrupção. Esse é o terceiro problema. Os processos de procurement estão todos viciados. Ou, aliás, o julgamento da senhora Taipo está a mostrar como é que o nosso Estado funciona. É um grupo de pessoas que se aproveitam do Estado para, de forma ilícita, retirar recursos para benefício próprio. Não estão lá para servir. Estão lá para se autosservir e servir ao partido que lá os colocou. Portanto, há um problema de investimento, há um problema de corrupção, há um problema de desarticulação institucional. O que nós vemos aqui diz que é um problema do INAG, Instituto do Governo Eletrônico. Mas como é que funciona esse instituto? Será que tem um plano B? Aliás, nós tivemos há menos de um mês, houve um assalto. Não é? Houve piratas que assaltaram as páginas de várias instituições do governo. Por quê? Não se protegem. Nós ainda temos ministérios, temos instituições do Estado que a última vez que atualizaram a sua página da internet foi antes do Covid. Mas também nós temos problema de negligência. Quando as pessoas são nomeadas com base partidária ou com base nos laços familiares e não com base na competência técnica, é isto que está a acontecer. Está a acontecer na educação, está a acontecer nos transportes,
está a acontecer na defesa, onde filhos de generais que nunca foram militares recebiam dinheiro, recebiam salário. Os tais soldados fantasmas. O que é que foi feito desse caso? Foi descoberto. Como são os mesmos? Não acontece nada. A nossa justiça, a nossa PGR, deveria lançar investigações para casos destes. Porque alguns, para além de negligência, também nós temos a questão de incompetência estrutural. Há pessoas que não são competentes para os cargos para que foram nomeados. Só foram nomeados porque é sobrinho de X. Porque nasceu na província tal. Porque nasceu no distrito tal. Não é assim que se gera a administração pública. A administração pública é formada para servir ao cidadão, para prover bens e serviços. Se nós interferimos neste processo, quer por via de amiguismo, quer por via de nepotismo, e não por critérios transparentes e claros de competência, o resultado é este. Portanto, não é um problema só dos transportes, continuo e volto, é um problema estrutural. Este governo não tem pernas para andar. Está viciado de cima até baixo. O Inatro tinha dito que resolveria o problema na emissão de cartas de condução e atribuição de matrícula nas cidades de Maputo e Matola até hoje, sexta-feira. Entretanto, o Ministro dos Transportes e Comunicações disse hoje que o problema já não seria resolvido hoje, mas sim na segunda-feira. É caso de A minha pergunta é, responsabilização. alguém acreditou, em Moçambique, alguém acredita no que os nossos dirigentes dizem? Quando eles disseram que seria resolvido até hoje. A minha pergunta é, alguém acreditou? Eu pelo menos não acreditei. Eu sabia que alguém havia de aparecer no dia prometido. E eu tenho dúvidas que na segunda-feira esteja a funcionar. Então, não, vou rezar para que funcione. Mas não ficarei surpreso se na segunda-feira vier alguém a dizer que não, vai ser até a próxima segunda-feira. É um problema estrutural, é o fundo. Nós batemos no chão. Somos um Estado falhado. E há regras, há formas. Nós temos que reconhecer isso. Somos um Estado falhado. Enquanto nós não reconhecermos, e o meu colega Rabogo, sempre nós discutimos aqui, eu venho dizendo, o nosso Estado está falhado. Quando uma empresa está falida, tiram-se os gestores, põem-se outros. É para poder reformular os métodos e as formas de funcionamento da empresa. Esses senhores já estão cansados. Estão a ocorrer desde 1975. Já não têm capacidade de se renovar e de dirigir este país. Quando alguém atinge 60 anos, vai para onde? Vai para a reforma. Os problemas da emissão de cartas de condução e atribuição de matrículas nas cidades de Maputo e Matola deviam ter sido resolvidos hoje, segundo o Inatro. Entretanto, hoje, o ministro, aliás, dos Transportes e Comunicações, disse que o problema já não seria resolvido hoje, mas sim na segunda-feira. Ricardo Trabuco, questiono a si, é caso de responsabilização? Olha, o que me preocupa neste país não são as promessas que, pelo histórico, sabemos que não serão cumpridas. Né? É mais aquilo que se diz uma conversa para o boi dormir, ou simplesmente para o inglês ver. O que me preocupa é a vontade, né, com que as pessoas que prometem se fazem novamente à opinião pública para alargar os prazos da sua promessa sem ter que justificar o que falhou para que a promessa anterior não fosse cumprida. Isto é que me preocupa. Portanto, isto aqui me preocupa no sentido de que isto banaliza o próprio governo. Por mais que não recebam críticas em termos públicos, por mais que não sejam contestados no sentido de se demitirem, porque a cada dia se provam incompetentes e incapazes de resolver os problemas, tem que haver uma clara consciência de que há coisas que não dá. E assim sendo, das duas uma, ou demitimos-nos, afastamos-nos definitivamente porque não somos capazes,
ou, portanto, viemos e explicamos com mais detalhes o que falhou. Mas tal como dizia anteriormente, porque não quero acreditar que o ministro dos Transportes e Comunicações, uma pessoa que me parece idônea, que me parece altamente responsável, vir ao público e mentir descaradamente. Mentir no sentido de prometer não cumprir, mas vir novamente a prometer com o risco de não cumprir. Mas como disse, repito, há de estar aqui a existir uma batalha campal entre grupos para controlar os processos de produção das cartas biométricas e também de emissão das próprias matrículas. Então, estas disputas, essas batalhas campais, têm, pela experiência, levado a sucessivos adiamentos para o lançamento dos concursos. Porque estes grupos controlam estes processos de, digamos, de instrução dos próprios concursos e do seu respectivo lançamento. E até têm a capacidade de impedir o lançamento porque, segundo eles, não estão ainda preparados ou ainda não criaram joint ventures, porque muitos deles não têm capacidade. O que tem é simplesmente o lobby para ganhar o concurso, porque eles controlam, têm acesso à informação privilegiada, mas para o efeito juntam-se com grupos estrangeiros que têm capacidade técnica para o efeito. Então, ou os joint ventures não estão ainda firmados, e se estão firmados, se calhar não satisfazem os interesses e as vontades dos grupos que controlam o sistema, e por via disso, portanto, são um empecilho, um travão, para que este Ministério possa, de facto, lançar o concurso, contratar uma entidade altamente capacitada, criar condições para que o sistema de redes, ou seja, a internet, possa correr e possa ser eficaz e atender com maior rapidez a demanda. E este é simplesmente um caso de a própria Procuradoria-Geral da República lançar a mão ou do próprio chefe do Estado, portanto, responsabilizar. Porque isto já é insustentável e não há nenhuma desculpa plausível para, portanto, sucessivos adiamentos, sucessivas promessas que não são cumpridas e sem nenhum, digamos, fundamento ou justificação legal, tal como disse anteriormente. Ora bem, o terceiro e último tema que vamos abordar aqui no Noite Informativa é o relatório dos Estados Unidos da América sobre liberdade religiosa em Moçambique. O documento foi publicado esta semana e já houve algumas reações em torno deste documento. Os Estados Unidos da América dizem que Moçambique não respeita a liberdade religiosa, principalmente em Cabo Delgado. Fala de detenções arbitrárias. Vamos interagir com o Manuel de Araújo primeiro para entendermos. Temos o terrorismo e temos a religião. Este fenómeno é associado de alguma forma à religião, principalmente à islâmica. Como é que podemos garantir o respeito pelo direito à religião, principalmente à islâmica? Primeiro, nós temos que perceber que o direito à religião é um direito fundamental. Pois. Direito fundamental são aqueles que estão inscritos na Constituição da República. Exatamente. Portanto, deveriam ser de promoção e cumprimento obrigatório. É tarefa do governo proteger esses direitos fundamentais do cidadão. Mas o que acontece é que neste país, qual é o direito que é respeitado? O direito à opinião? O direito à expressão? O direito à educação? Portanto, nós temos um Estado que não é um Estado democrático, de direito democrático. Nós temos uma Constituição para os doadores verem e depois temos a realidade no país, que continua a ser dirigida de acordo com os ditames da União Soviética. Os nossos funcionários públicos, aqueles que pensam o nosso Estado, ainda têm uma matriz soviética, não é matriz russa. A matriz russa é uma matriz um pouco, não diria civilizada, mas avançada.
Manuel, Mas nós ainda acompanhamos estamos aqui parados o esforço do na governo matriz soviética. no combate ao terrorismo. Há uma corrida derradeira para se arranjar apoio para acabar com este mal em Cabo Delgado. O terrorismo é de alguma forma associado à religião islâmica. Como é que podemos garantir o combate a este mal e o respeito à liberdade religiosa? Bom, se te recordares, eu comecei por aí. Até parece que sabia que querias fazer esta pergunta. Nós temos que ganhar as mentes e os corações das pessoas. Winning the hearts and minds. Porque não há força nenhuma que vai vencer uma ideologia. Dei o caso do Afeganistão. No Afeganistão, os russos, na década de 60, tentaram impor e saíram do Afeganistão em debandada. Os americanos tentaram impor, saíram do Afeganistão em debandada. Ideologia vence-se com ideologia. O terrorismo é uma ideologia. Se nós queremos vencer o terrorismo em Cabo Delgado, nós temos que trabalhar a mente das pessoas e o coração das pessoas. Nós temos que ter, em Kigali, antes de ontem, o embaixador Saleh, que é um amigo, ele foi me mostrar um bairro. Como é que eles resolveram? Como é que eles preveniram a eclosão do terrorismo no Uganda? Havia um bairro que era basicamente islâmico. Só viviam pessoas muçulmanas. Ainda hoje vivem. Era um bairro pobre. Veio uma equipa do governo do presidente Kagame com uma proposta. E havia grandes interesses, turismo, etc. Porque está próximo da casa do palácio do presidente Kagame. E havia muita gente que queria aquela terra. Olha, vamos tirar aqueles muçulmanos, criamos condições num outro sítio e desenvolvemos aquele local. E o presidente Kagame disse, não, se nós fizermos isso, nós estaremos a criar o terrorismo aqui, estaremos a incentivar. Vamos investir. O que é que o Estado fez? O Estado investiu em infraestruturas. Colocou água, colocou energia elétrica, colocou estradas. Cada um daqueles, aquilo valorizou o espaço. Ao valorizar o espaço, houve uma concertação com os bancos. Cada um utilizava o seu espaço já com um título e com aquele título usava como colateral para ir buscar dinheiro no banco para reabilitar a sua própria loja. E hoje, vais lá às 2 da manhã, é um sítio que não fecha. As pessoas que estavam lá, os possíveis alvos do recrutamento dos terroristas, se vier um terrorista, eles próprios vão denunciar. Por quê? Porque eles têm alguma coisa, vão perder algo se aquilo foi destruído, porque lhes pertence. Então, o desenvolvimento é a resposta. Nós precisamos desenvolver Cabo Delgado. A nossa capital está muito longe, Maputo. Tu não podes ficar aqui em Maputo querer controlar moeda. Não temos meios. Eu acho que uma das coisas, nós devemos mudar Maputo, colocar num sítio, aliás, a capital do país, colocar num sítio, no centro do país, para que permita o controle. 2, nós devemos descentralizar mais. O problema é que nós queremos centralizar e não temos meios para controlar. O Estado, em Cabo Delgado, quase que não existe. Então, se nós descentralizarmos, dando autonomia às pessoas vão se sentir parte do processo de governação. E ao governarem, eles não se vão sentir excluídos. Então, sendo parte, não vão aderir a outras ideologias. Mas também é preciso associar o combate militar que está a ser feito a um combate de informação, a um combate de formação, a um combate de educação. Mas mais do que isso, as pessoas querem dinheiro no bolso. É preciso investir nas pessoas. É preciso criar projetos de desenvolvimento. Não vamos, aquela coisa que estão a fazer, de reassentar pessoas, tirar de um sítio, meter o outro, foi o que o presidente Kagame evitou fazer no Ruanda. E eu acho que Ruanda, do ponto de vista de desenvolvimento, é um bom exemplo. Do ponto de vista dos direitos humanos, é outra história. Mas nós podíamos ir lá copiar as coisas boas que o Ruanda fez e não copiar as coisas más. Tipo, terceiro mandato. Manuel de Araújo fala de equilíbrio entre o combate militar e também esta questão de lutar com ideologias para combater o terrorismo que assola Cabo Delgado desde 2017.
Vamos saber de Ricardo Raboco se também concorda desta ideia de uma luta ideológica conciliada com a militar. Raboco. Eu subscrevo perfeitamente este argumento, de tal maneira que nós já vínhamos assim defendendo, e para já eu fico feliz pelo fato do meu colega do PNL ter finalmente reconhecido que do Ruanda nós podemos aprender boas coisas. Porque quando começamos o debate sobre esse assunto, parece que via mais no sentido de que com o Ruanda não tínhamos nada a aprender, porque o Ruanda era um autêntico, digamos, bicho de 7 cabeças, no que a violação dos direitos humanos diz respeito. Mas do ponto de vista de respeito dos direitos humanos. Fique lá. Eu sempre fui claro. Sempre fui claro. Portanto, é sempre bom que... Mas não, experiência... é bom, colega, Manuel Araújo, as coisas dentro do seu contexto. O Ricardo Raboco tem de terminar o seu fio de pensamento. Não vou lhe conceder a palavra. Ricardo Raboco, podemos continuar? Justamente, percebo perfeitamente o meu colega, mas eu ia justamente nesse sentido que a experiência ruandesa no que o combate ao terrorismo diz respeito é de capital importância e nós tínhamos que transpor estas experiências. Repare que eu, na altura, até dava um exemplo de um simples fato, é de que, quando acontecesse um ataque, temos que saber que as forças de defesa e segurança são humanos, né? São indivíduos que podem cometer erros. Mas quando se comete esse tipo de erros, por exemplo, podem atacar uma aldeia, podem bombardear indiscriminadamente a civis, neste caso, podem prender pessoas suspeitas, mas que na verdade não têm nenhuma ligação, então tem que haver aqui um pedido claro de desculpas. E esse pedido de desculpas até, vindo das mais altas patentes das forças de defesa e segurança, vindo da mais alta estrutura do Estado, é de capital importância para se ganhar, como temos vindo a dizer, a mente e o coração dos homens. Agora, indo diretamente para a sua pergunta, primeiro devo dizer que a Constituição da República de Moçambique prevê o direito de cada um praticar livremente a sua religião. De igual maneira, prevê que estes direitos, e tal como os outros, podem ser suspensos ou restringidos temporariamente apenas na eventualidade de uma declaração de um estado de guerra, sítio ou emergência. A Constituição proíbe, por exemplo, partidos políticos baseados na fé e no uso de símbolos religiosos na política. E também admite que grupos religiosos têm o direito de organizar, de adorar e de abrir escolas. Segundo, quando nós, por vezes, cometemos este erro metodológico de associar o terrorismo a uma certa religião, neste caso ao islamismo, criamos aqui a islamofobia. Ou seja, criamos condições para tornar as fissuras entre o Estado e determinados grupos religiosos mais, portanto, abertas. Então, é preciso termos muito cuidado quanto a esse aspecto. O terrorismo não está diretamente associado a alguma religião e não está associado diretamente a um certo tipo específico de fundamentalismo religioso. Todas as religiões têm seus fundamentalismos religiosos, mas sucede que há grupos específicos que instrumentalizam a religião para fins próprios. Então, é a estes grupos que o Estado deve combater, deve procurar erradicar e não necessariamente ligá-lo a uma religião como um todo. E isto não ajuda na construção de contranarrativas, tal como o meu colega dizia. Entendo que o Estado, em particular, as forças de defesa e segurança, encontram-se num dilema de lidar com estes grupos, porque não têm a experiência suficiente, como se suele dizer, de separar o trigo do joio. Mas a única instituição que é dotada de meios para poder fazer esse serviço é o Estado, é as forças de defesa e segurança. Então, temos que, como Estado, ter cautelas, porque se queremos vencer esta guerra, e subscrevo o que disse o meu colega,
temos que ganhar a mente e o coração dos homens. Então temos que ter muito cuidado, porque a colaboração cordial, até que seja com os suspeitos, né? Porque os próprios suspeitos, e até mesmo se provando que participam e são parte destes grupos que atacam o Estado, eles são importantes para a segurança do próprio Estado. Porque como é que nós vamos ter informações que nos permitem tomar decisões melhor informadas se estamos a tirar fora do esquema estes grupos, estamos a prendê-los de forma indiscriminada, sem termos a capacidade e o discernimento de separar e de investigar de fato quem é parte e quem não é, e sistematizarmos todo um conjunto de informações que nos vai permitir, portanto, posicionarmos do ponto de vista estratégico e atacarmos de facto o problema sem criar um outro problema. Porque nós não podemos combater ou erradicar um problema criando um outro problema, porque nada estaremos a fazer como Estado. E, pelo contrário, estaremos aqui a criar condições que estes grupos se possam reproduzir e possam desenvolver mecanismos de solidariedade, porque nem aqueles que não são parte, mas porque se sentem perseguidos pelo próprio Estado, então não têm uma outra opção senão ser, portanto, ajudar a estes grupos para justamente levar a cabo a sua narrativa de criar uma contra-sociedade ou um contra-Estado. E como é que os religiosos, principalmente os islâmicos, podem se defender desta ideia pré-concebida de que eles têm alguma relação com os terroristas? Se for a ver, é que os religiosos estão a fazer o seu papel. Aliás, as narrativas que nos chegam do terreno, e sobretudo até a partir de trabalhos, não é, de investigação com alguma profundidade e extensão que são realizados em Cabo Delgado, demonstram que estes grupos não discriminam as pessoas com base na religião. Tanto os cristãos quanto os muçulmanos têm sido vítimas destes grupos. Então, aqui, isto dá-nos alguma, portanto, imagem, alguma fotografia daquilo que está a acontecer, que, de facto, não estamos aqui diante de uma religião específica que quer, portanto, criar uma contra-sociedade, mas estamos diante de grupos que instrumentalizam a religião para poder passar, portanto, a sua ideia de sociedade, a sua ideia de Estado. Os grupos religiosos estão sistematicamente a dar palestras, a promover campanhas de educação cívica, até a promover campanhas de solidariedade. É verdade, não quero ser aqui advogado do diabo, que mesmo dentro destes pode existir um e outro que é parte, mas isso não pode ser visto como um comportamento do grupo. Tem que ser visto como um comportamento isolado de pessoas que vão se camuflar. Porque estes grupos que atuam em Cabo Delgado, tal como temos vindo a dizer, têm uma capacidade muito forte em termos de inteligência, têm uma capacidade de infiltração, que pode até ser com base na própria religião, ou seja, dentro da própria religião, existem grupos que estão lá infiltrados para apenas captar os passos, as ações que a própria religião, tanto islâmica em si, está a desenvolver, seja colaborando com o Estado, ou seja, portanto, criando condições para que o Estado possa ter ainda mais capacidade para fazer face a estes grupos. Tem capacidade de infiltrar ao nível das próprias forças de defesa e segurança e até da própria estrutura do Estado. Portanto, cabe ao Estado também criar ações, criar contranarrativas. As igrejas estão a desempenhar o seu papel. Né? Os grupos religiosos estão a desempenhar o seu papel. Portanto, há que haver esta ponderação. Por um lado, respeitar-se a laicidade do Estado, mas, por outro lado, salvaguardar-se o princípio da liberdade religiosa. Ambos, portanto, com alguma dignidade ao nível da nossa Constituição. Não poucas vezes vemos alguns líderes religiosos a darem palestras para sensibilizar os cidadãos, os seus crentes, sobre a necessidade de juntar-se ao governo no combate ao terrorismo. Vamos saber de Manuel de Araújo como é que os religiosos podem efetivamente se defender, principalmente os islâmicos, desta ideia já pré-concebida de que eles têm alguma relação com os terroristas. Bom,
Esta conversa, eu penso que deve ser repensada. Porque, de facto, há uma percepção de que o terrorismo está ligado à religião islâmica. Para além da percepção, há alguns factos que parecem consubstanciar esse pensamento. É que os tais terroristas usam a religião como um instrumento ideológico. Portanto, pegam, só que, como sabem, a religião islâmica tem várias correntes. Então, eles pegam as questões mais radicais e constroem uma ideologia sobre o papel da mulher, sobre o papel da mulher dentro de casa, fora de casa, na sociedade, a relação da mulher com o mercado do trabalho. Portanto, há uma série de questões que eles acreditam e querem ver essas questões a serem respeitadas. A visão da laicidade do Estado, eles não concordam com essa visão. Eles acham que o Estado deve ser um Estado religioso, mas mais do que isso, deve ser um Estado religioso, radical, islâmico. Portanto, há uma série de pressupostos que eu acho que aqueles que estudaram queria dizer a Bíblia, o Alcorão, conhecem e podem contra-atacar, digamos assim. Tem que haver um trabalho consubstanciado e coordenado para, não diria minar, mas para atacar as bases desse pensamento ortodoxo, desse pensamento radical. Porque há fundamentos. Amém. Da mesma forma que na Bíblia nós temos o Velho Testamento, mas também temos o Novo Testamento. Há cristãos que, para fundamentarem alguns posicionamentos seus, vão buscar a questão ou alguns elementos do Antigo Testamento, onde, por exemplo, uma das questões é aquela que, bom, se alguém te dá uma bofetada, você também lhe dá. Mas no Novo Testamento há uma pacificação, digamos assim. Diz, se alguém te dá uma chapada numa bochecha, você dá-lhe a outra para ele. Então, dependendo, conhecendo a estrutura destes documentos bíblicos, ou como o Alcorão, nós então podemos, e os religiosos podem, de uma forma muito mais efetiva, poder contra-argumentar. Por exemplo, o embaixador Saleh Nsabimana, ele era o líder dos religiosos no Ruanda, da comunidade muçulmana, durante 10 anos. Quando ele terminou o seu mandato, pelo papel que tinha na sociedade, o presidente Kagame foi de buscar. Trouxe-o e nomeou-o para várias funções no Estado. Ele trazia esse prestígio, trabalhou com o governo numa estratégia para prevenir a eclosão. Nós não fomos capazes de prevenir. Deixamos a coisa acontecer até chegar ao ponto de perdermos distritos e cidades como o Mocimboa da Praia. Agora estamos a correr atrás do prejuízo. Portanto, precisamos de trabalhar. Ora, eu acabo de receber uma mensagem agora de um grupo de religiosos que dizem que vinham para Moçambique para participar num congresso religioso. Foram proibidos de entrar em Moçambique. Isso não é bom. E é um país que acaba de ser eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não respeita aquilo que está na Carta das Nações Unidas, nem respeita aquilo que está na sua própria Constituição, que é a liberdade religiosa. É um direito fundamental. E nós temos que tirar da cabeça dos nossos dirigentes, dos nossos polícias e dos nossos militares aquela matriz soviética. Temos que modernizar. E temos que inculcar nesses nossos militares, nesses polícias e nesses dirigentes a matriz de um Estado de direito democrático, onde o que está na Constituição é para ser defendido. O nosso militar deve até dar a sua vida para defender a Constituição. Aqui não. Ele não dá a sua vida para defender a Constituição, dá a sua vida para violar a Constituição. Mas depois temos um outro problema, que é a impunidade. Como não há impunidade, e a nossa PGR também parece que muitas vezes não conhece qual é o seu papel, então nós ficamos neste mundo em que queremos fazer omeletes, mas não temos ovos. Manuel de Araújo, penso que tenha ficado o essencial sobre este último tema.
É fim do Noite Informativa. Hoje falamos essencialmente sobre 3 assuntos. O primeiro, aliás, o último, foi o relatório dos Estados Unidos da América sobre a liberdade religiosa em Moçambique. O relatório diz que Moçambique desrespeita a liberdade religiosa e diz também que houve detenções arbitrárias. Falamos também dos problemas na emissão de cartas de condução e também na atribuição, aliás, de matrículas nas cidades de Maputo e Matola. Uma nova data. O Ministro dos Transportes e Comunicações disse que até segunda-feira a situação seria normalizada. Falamos também da eleição de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fomos eleitos por unanimidade, 100% dos votos. É tudo quanto à Noite Informativa. Obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos numa próxima oportunidade. Boa noite, bom fim de semana.